na regra, fato, norma, preceito, sanção. É relativamente fácil. É importante, etc., mas é relativamente fácil. Agora não, agora nós temos que fazer mais. Nós temos que criar as normas individuais. Kelsen, aquela visão, aquela pirâmide de Kelsen. Nós realmente, quando decidimos, estamos criando a norma do caso concreto. E criando mais. Está sendo exigido de nós mais. Uma criatividade judicial. Agora, é muito perigoso. É extremamente perigoso. Porque senão resvala no decisionismo, que Kelsen sustentava. Vocês viram, o paradoxo da teoria pura do direito, ela é tão pura que dá um superpoder aos juízes. Paradoxalmente, a ideia de que o juiz ou o operador do direito não deve trabalhar com valores, ao mesmo tempo, Kelsen dava um superpoder aos juízes, que ele escolhe livremente qual é a solução. E isso é inaceitável. Eu pessoalmente, acho inaceitável. Eu acho que aí é muito mais perigoso do que o lado etéreo, o lado flexível do pós-positivismo. Ao contrário, os pós-positivistas do Dworkin fala tem uma solução mais adequada para aquele caso. E essa solução é submetida ao controle das partes, das instâncias recursais. Né? É um sistema muito mais seguro e que, me parece, preserva muito mais a separação de poderes do que a visão positivista, que dá ao juiz o direito de escolher entre várias possíveis alternativas lógicas, semânticas, né, linguísticas, a solução que melhor lhe aprouver. Isso, aí sim dá para falar de discricionarismo judicial. Né? Mas não me parece que essa seja a solução. Mas qual é o norte? A Constituição. Não é também o juiz decidir a melhor solução que lhe pareça, ou escolher, ou determinar, ainda que fundamentadamente, a solução mais justa na visão de justiça pessoal do juiz. Não é isso. Não é isso, porque nós temos a norma constitucional. Por isso é que nós, pós-positivistas, somos também positivistas. Nós não estamos propondo, nós todos, né? Não estamos propondo a vontade individual do juiz daquele caso concreto, mesmo que seja um juiz Hércules, né? Mesmo que seja juiz Hércules, ele não vai ser a vontade pessoal daquele juiz, é a vontade da norma constitucional interpretada e concretizada pelo julgador do caso concreto, após a utilização do procedimento adequado, garantias processuais muito respeitadas, com a participação intensa das partes, num contraditório, com o direito amplo de defesa, sem dilações indevidas, evidentemente, mas com amplo direito de defesa, com direito à informação e à participação na formação do convencimento do juiz, as duas vertentes do contraditório. Né? E com possibilidade de recurso, com reexame de fatos no segundo grau e com reexame do direito nas instâncias extraordinárias, fixação de soluções jurisprudenciais uniformizadas, etc. Então, em outras palavras, é o sistema que exige essa maior atuação do juiz. E, através também da técnica paralela, além da necessidade de aplicar normas principiológicas constitucionais, o juiz também é levado pelo próprio legislador infraconstitucional, ao aplicar a legislação infraconstitucional, a valer-se e aplicar as cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados. Outra indeterminação, outra falta de clareza do preceito normativo, que nós, juízes, temos que completar, no caso concreto. À luz dos fatos, o professor Thomas Bustamante também salientou muito bem, não é tópica. A tópica é aquela técnica de escolha das premissas para chegar a uma conclusão, que é muito própria da atividade do advogado, mas não deve ser exatamente, ou não é, a técnica mais apropriada para o magistrado. O magistrado pode se valer analogicamente de algumas técnicas da tópica. Ele vai escolher também premissas, vai escolher argumentos, mas ele não pode fazer isso com um fim pré-determinado de se chegar necessariamente àquele resultado que ele já escolheu antes, porque senão é decisionismo. Ao contrário, ele tem que saber escolher as premissas e selecionar os fatos, determinar os fatos e determinar os argumentos relevantes, para aí sim concluir, aí sim chegar a uma conclusão. Quantas e quantas vezes, eu confesso,
acabava uma instrução, vamos falar de prática um pouco também, não ficar tão teórico. Quantas vezes você chega para uma audiência no primeiro grau e, na hora da tentativa de conciliação, você já, inconscientemente ou intimamente, você já toma partido, vamos falar assim. Você fala, esse tem razão, esse não tem, é natural. Mas tenta se policiar e tenta procurar atuar de maneira imparcial. Mas, às vezes, é até mais hostil, sem querer, com uma parte ou com a outra. Aí não dá acordo, vai para a instrução. Na instrução, muda tudo. Você fala, meu Deus do céu, quem tinha razão era o outro. Né? E quando você sai da instrução também sem uma clareza muito precisa a respeito do que fazer, e vai estudar o caso, e vai estudar a jurisprudência, e vai estudar a doutrina, e vai ler a lei com mais cuidado, etc., e fala, eu estava errado. Estava errado. Aquilo que eu quero decidir, não posso decidir por isso, por isso, por isso. E muda. E muda, sim. Não decide da maneira que queria, ou que achava que devia, não é que queria, que achava que devia decidir. Né? Você sai da audiência com uma posição, fala, bom, vou fazer uma sentença de procedência total. Vai estudar, vai examinar, fala, não é isso, está errado. E aí muda. É esse o nosso dia a dia. Né? Às vezes não muda, às vezes confirma, evidentemente, mas esse é o nosso dia a dia, esse é o nosso papel. O juiz imparcial, o juiz que não tem um parti pris, que não tem uma posição pré-determinada, e aí vai cortar a realidade de acordo com o objetivo a que se chega, e isso não é ser juiz, isso aí é outra coisa, né? Mas não é ser magistrado. Agora, em outras palavras, recentemente o Tribunal Superior do Trabalho, vocês certamente estão acompanhando, tem passado por um processo de rediscussão, de transformação da sua jurisprudência, de reavaliação, as semanas do TST, e tem adotado uma posição bastante diferente da posição tradicional que o Tribunal Superior do Trabalho adotou nas décadas anteriores, de 80, 90. É outro momento histórico, é outra composição do tribunal, é natural, isso não tem nada de errado, mas é um momento particularmente rico e um momento particularmente difícil de transformação da jurisprudência, das premissas, etc. E isso tem suscitado muitos debates internos, diálogos. É um momento histórico, vamos dizer assim, muito interessante, pelo qual passa o nosso Tribunal Superior do Trabalho. Agora, têm surgido críticas fortíssimas, é natural, os interesses feridos reagem. Né? Aqueles que têm se beneficiado de alguma visão jurisprudencial que é alterada, naturalmente, resistem, reagem, é democrático e é natural que todo órgão sofra críticas. Agora, o enfoque tem sido equivocado. É como se nós estivéssemos adotando um ativismo judicial, né, de ocupar o centro da produção normativa, como se legisladores fôssemos. Há artigos que foram escritos, publicados na LTR, chegaram a falar isso, chegaram a falar de um grupo ideológico aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Eu achei muito engraçado, embora muito perigosa a colocação. E simplesmente não é verdade. O que há é uma nova concepção da função do magistrado. E não há esse engajamento automático. Magistrados que aqui já estavam antes e que são mais antigos têm votado com aqueles que têm querido transformar. E alguns dos que foram nomeados recentemente votam do outro lado. Então, é um simplismo, é um barateamento da discussão muito grande. Mas o que eu quero dizer é que nós só estamos preenchendo os vazios normativos que o legislador cria através de conceitos jurídicos indeterminados de cláusulas gerais. E o papel da jurisprudência de um Tribunal Superior do Trabalho é o papel de uniformização. Se o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região decide de um jeito, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região decide de outro, num mesmo caso, nós temos que entrar e dizer, no exercício da nossa competência constitucional e legal, qual é a melhor interpretação, no sentido do Orquiano, da palavra, né? Ou do conceito. Qual é a melhor interpretação para aquele conflito? Quando o legislador fala de atividades inerentes, que são possíveis, é possível a terceirização das atividades inerentes, o que é atividade inerente? Tem que escolher.
aqueles que nos acusam de legislar estão querendo legislar de outro jeito, quer dizer, estão querendo adotar outra interpretação possível, já que o conceito é aberto e é um conceito que pode ser lido de uma maneira ou de outra. A ministra Rosa Maria Weber, nas discussões sobre terceirização, quando ela ainda estava aqui, ela falava que a expressão atividades inerentes é uma expressão polissêmica, tem vários significados, e é preciso preencher esses significados. Para isso, o magistrado também precisa se valer da chamada pré-compreensão. Eu faço remissão a esse conceito, parece que o professor Thomas acho que não chegou a falar muito claramente da pré-compreensão, né? Isso é um conceito que vem da linguística, da semiótica, e que vem justamente da necessidade de aplicar expressões linguísticas quando se aplica uma norma. Você tem que entender o que está sendo dito. Só que, na verdade, e isso vem, repito, da teoria da linguagem, quando o intérprete lê um texto, ele precisa ler o texto, precisa compreender o texto para depois aplicar, principalmente quando se trata de norma jurídica, porque a estrutura da norma jurídica tem a descrição fática, tem o preceito e tem a sanção, no caso de descumprimento. Basicamente é isso. Algumas mais, outras menos, princípios e regras. Mas, de qualquer maneira, a estrutura lógica é essa. Só que, quando o intérprete lê, ele precisa compreender aquilo que está sendo dito. E essa compreensão, na verdade, ela pressupõe, desculpem a redundância, uma pré-compreensão. Quando alguém fala de dano irreparável ou de difícil reparação, é um conceito pouco claro, é um conceito que não é completo. Mas todos nós, quando ouvimos, temos uma ideia, fazemos uma ideia. Temos uma pré-compreensão do que é isso. Não é um conceito tão complicado assim. Quando se fala em atividade inerente, quando se fala de atividade meio ou de atividade fim, e como é possível alguém compreender? Se todos os intérpretes, se todos aqueles que lessem uma norma jurídica dessem a essa norma uma compreensão absolutamente pessoal, distinta da compreensão de qualquer outro, não seria possível a vida em sociedade e a aplicação conjunta das normas. A pré-compreensão jurídica é uma pré-compreensão comum, é aquele patamar comum que todos têm. E é por isso também que a nossa interpretação tem que ser uma interpretação histórica. As normas hoje são lidas e aplicadas de uma maneira diferente da que eram lidas e aplicadas há 100 anos atrás, ou há 200 anos atrás, mesmo que as normas sejam as mesmas. A Constituição norte-americana, de 1776, está em pleno vigor, com algumas emendas, poucas emendas, mas é o mesmo texto, mas é a mesma Constituição? É a mesma norma? A norma de 1776, quando foi editada, ela é lida e aplicada hoje da mesma maneira? Claro que não, porque é histórico. E é essa a chave para a atuação do magistrado. O magistrado, ele não pode atuar solto no tempo e no espaço. Ele tem que se situar no seu momento histórico, na sua sociedade e levando em conta, evidentemente, a norma constitucional para interpretá-la. E é aqui que entra a pré-compreensão. E é por isso que o nosso curso tem disciplinas não jurídicas. É exatamente por isso que vocês estão ouvindo falar de economia, de sociologia, dos efeitos práticos e concretos das decisões judiciais. É para tentar formar, sem impor, evidentemente, mas trazer elementos para que cada um de vocês componha a sua pré-compreensão do seu papel como magistrado do trabalho. Ainda poderia falar, e não vou falar, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. É outro aspecto importantíssimo que nós não podemos jamais esquecer. Os direitos fundamentais sociais, eles foram concebidos e, como tais, proclamados, direitos fundamentais, fundamentalmente contra outros particulares. Eu falo dos direitos trabalhistas, que são direitos fundamentais. Eles não foram feitos contra o Estado, como os direitos de primeira dimensão ou de primeira geração, que eram direitos de liberdade, não é? Contra o Estado absolutista, contra o Estado opressor, em favor das liberdades públicas, direitos de primeira dimensão. Os direitos de segunda dimensão,
E eu falo da Constituição mexicana, da Constituição de Weimar, das constituições da década de 30, a Constituição espanhola de 1931, a republicana, que morreu em 36, 39, com a Guerra Civil, mas foi uma Constituição importante com esse mesmo paradigma. E as constituições do segundo pós-guerra, todas elas, depois da derrocada do nazifascismo, são constituições sociais, constituições com direitos fundamentais sociais. E com a renovação das constituições democráticas e sociais da década de 70 do século passado, com o fim das últimas ditaduras europeias, Grécia, Portugal e Espanha. Né? 74, Grécia, 76, Portugal e 78, Espanha, e que, por sua vez, influenciaram a Constituição de 1988 brasileira. Não é possível compreender a Constituição brasileira de 1988 sem uma visão histórica dessas constituições que a influenciaram. Pois bem, essas constituições, elas trazem em seu seio direitos fundamentais sociais. E o direito do trabalho ele só ganha o papel fundamental que ele tem a partir da constitucionalização desses direitos sociais. Não por acaso, nas décadas de 10 e 20 do século XX, essa constitucionalização ocorre e o direito do trabalho se consagra como uma disciplina e um ramo do direito autônomos no mesmo período. Primeiro nos países centrais, nos países da Europa, e depois nos demais países, como no Brasil. E aqui tem toda uma discussão, Daniel Sarmento, né, aqueles livros dele, artigos sobre a eficácia imediata ou imediata dos direitos fundamentais sociais contra particulares, eles são concebidos para que particulares cumpram esses direitos, e se não o cumprirem, estão igualmente lesando direitos fundamentais. E como direitos fundamentais, eles têm que ser protegidos com uma carga mais forte, mais intensa de proteção do que os direitos não fundamentais. Né? É a natureza material, a concepção material de direito fundamental, não dá para falar disso agora. Mas, de qualquer maneira, é por isso que é tão importante nós termos ligado esse radar constitucional, porque estão em jogo, de modo geral, direitos fundamentais. Por que é que o Tribunal Superior do Trabalho hoje tem uma posição claríssima, forte, predominante, no sentido de que não adianta negociar coletivamente contra direitos fundamentais. Não vai valer nada. E não adianta, não vai valer. Por quê? Porque a Constituição prevalece. E a Constituição não pode, em nome de uma interpretação data venia equivocada do inciso 26 do artigo 7º da Constituição Federal, que reconhece a importância, a prevalência dos acordos e convenções coletivas de trabalho, isso não pode ser usado contra ela, contra a própria Constituição, contra os direitos fundamentais nela reconhecidos. A interpretação, se quiser, tem que ser sistemática, não precisa passar disso. Uma simples interpretação sistemática resolve. Não se pode interpretar isoladamente o inciso 26 do artigo 7º da Constituição para tornar absoluta a chamada autonomia privada coletiva, quando se trata de normas de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, ou quando se trata de anular adicionais de horas extras, das horas in itinere. Por isso é que agora estamos controlando a razoabilidade das normas coletivas que estabelecem pré-fixação das horas in itinere. Tudo bem, vamos pré-fixar porque é difícil, porque vai ser muito penoso fazer a instrução processual de N itinerários ao longo do tempo, tudo razoável. Mas quando essa norma fala que vai pagar só 10 minutos, quando a prova demonstra que eram 4 horas diárias, por favor, aí é renúncia. É isso. Né? Aí não vai valer. E não adianta, porque não vai valer. Então, não somos neutros. Nesse ponto, não. Né? Não somos parciais, mas neutros não somos. Isso que fique bem claro. Nenhum juiz é neutro. Nem pode ser neutro. O juiz não pode ser parcial. É diferente. Né? E, então, isso ocorre nos chamados casos difíceis. Esse é um caso difícil, foi negociado coletivamente. É claro, o sindicato negociou que ia receber só 10 minutos diários, e não importava se a pessoa fizesse 4, 3, 2 horas diárias. Não é um caso fácil, é claro que não. Se fosse, não é? Mas é uma questão de
prevalência, de ponderação, para fazer remissão àquela, tudo aquilo que o professor Thomas Bustamante falou. É uma questão de ponderação. Eu recebi uma sinalização aqui de que faltam 10 minutos, 5 minutos para o intervalo, 10 minutos. Eu poderia falar mais sobre a questão teórica, vamos dizer assim, mas não vou fazer isso. Eu só listei aqui, eu fico em dúvida se eu começaria com o caso 1 ou se eu falaria, por exemplo, agora, de tantos casos outros, além desses 4 que eu trouxe, que nós lidamos no nosso dia a dia como magistrados do trabalho. Vejam aqui na folha 3 do esquema, em casos em que estão subjacentes à preservação e à valorização da dignidade humana, tantos casos de assédio moral que nós examinamos, por exemplo, né? Por outro lado, é importante perceber também que na ponderação é preciso também reconhecer que a Constituição opta por preservar e por priorizar no centro do sistema a livre iniciativa. É um princípio também que deve ser preservado. O poder diretivo empresarial tem proteção constitucional também. A ponderação não é tão fácil, não é tão simples, e nem é unilateral, evidentemente. O trabalho é um valor primordial, mas também a livre iniciativa tem que ser preservada. Quando se fala de honra e intimidade do trabalhador, além dos casos concretos, né, quantos casos há em que se discute, por exemplo, uma discussão que nós temos tido muito intensa na SDI1, os senhores vão assistir a sessão da SDI1 da próxima quinta-feira. Como sabem, a SDI1 é o órgão uniformizador interno do Tribunal Superior do Trabalho, a subseção 1 dos dissídios individuais. São 14 ministros, os 3 da administração e 11 ministros das várias turmas, pelo menos um de cada uma das 8 turmas, e tem 3 turmas com 2. Em geral, o presidente da turma, mas não necessariamente, etc. E é lá que se discute realmente qual é a posição do Tribunal Superior do Trabalho a respeito dos temas. Não é possível levar tudo para o pleno. O ideal seria levar para o pleno, mas aí teria pleno toda semana, né? Seriam 27 ministros. São 14 que decidem. É claro que para a edição de súmulas passa pelo pleno, né? Mas, de modo geral, pela lei dos grandes números, os 14 correspondem aos 27. A lógica é essa. E nós temos discutido muito lá hoje, por exemplo, aquela questão que tem sido recorrente. Uma empresa aplica justa causa no empregador. Não é um dos 4 casos, eu estou citando um outro exemplo. Aplica justa causa no empregado. E depois o empregado reage, vai à justiça e consegue demonstrar que a justa causa era infundada. E pede indenização por danos morais numa segunda reclamação, porque foi injustamente acusado de coisas, às vezes as mais terríveis, às vezes não tanto, etc. A SDI tem discutido intensamente essa matéria, porque nem 8 nem 80. Haverá casos em que a acusação de justa causa ela foi feita com base em indícios importantes, sérios, que o empregador fala, bom, eu tenho que tomar providências e aplico a justa causa. Aplica. Depois, na ação judicial, por falta de provas, o juiz chega à conclusão que não podia manter a justa causa e desconstitui, manda pagar as verbas rescisórias. Mas por falta de provas, muito semelhante ao direito penal, muitas vezes. Toda pessoa inocente tem prova em contrário. Outros casos, esse é um caso relativamente fácil, agora no outro extremo, uma acusação absolutamente absurda, mas que é divulgada e a pessoa é jogada na rua da amargura, vamos dizer assim, numa cidade pequena, depois de anos e anos, e depois mostra-se na ação judicial que era um absurdo, que foi montada a justa causa, talvez por razões de briga sindical, etc. 1000 razões. Esse é um caso fácil de um lado, esse é um caso fácil do outro, me parece. Aqui, naquele primeiro caso, quando houve indícios muito sérios e a empresa agiu de forma cautelosa, sem ampla divulgação do caso, e depois simplesmente não se chega a uma conclusão definitiva e o juiz fala, não posso manter a justa causa porque o empregado pode até ter feito, mas não há prova concreta. Então, absolve.
Aqui a indenização por dano moral, me parece, não é devida. No outro lado, 15 de 14 juízes vão dar a indenização por danos morais, né? Naquele outro caso do absurdo. O problema é o meio. O problema é o maior número de casos. E nós temos, de certa forma, oscilado na SDI. Eu fui redator de um caso em que me pareceu que a acusação era muito séria, o empregado era de longa data, o empregado antigo, uma função relevante, e teve a sua vida bastante afetada por uma acusação de improbidade. Improbidade, tinha se apropriado de uns valores, etc. E isso acabou não sendo comprovado, e ficou muito claramente demonstrado que havia fortes indícios de que a situação tinha sido criada para atingi-lo, por uma razão lá específica. E o relator original, acho que era o ministro Ives, se não me engano, não estava dando a indenização por danos morais, achando que o empregador tinha simplesmente exercido regularmente seu direito de rescindir o contrato por aquilo que ele entendia que era devido, etc, etc. E eu divergi. Citei precedentes anteriores do ministro Milton Moura, de Campinas, né, da 15ª, que foi nosso colega, mas que já se aposentou, dizendo que a acusação de improbidade, em princípio, é muito grave, porque improbidade é apontar a prática de um crime, em geral. Né? Aquela ideia de calúnia, né? Calúnia versus difamação. A calúnia. E que aí, em si mesmo, já é ofensivo. Portanto, o empregador tem que tomar muito cuidado quando praticar esse ato, que é possível ser praticado, mas ele tem que tomar cuidado com as consequências desse ato. Ele pode ser obrigado depois a pagar uma indenização por danos morais. Não é um caso fácil. Semana passada teve um caso lá na SDI que um dos colegas pediu vista. E o placar estava absolutamente dividido. Metade dava, metade não dava. Vejam que não é fácil. Não é? E controle, por exemplo, dos e-mails do trabalhador, que é uma questão rotineira. O e-mail pessoal, e-mail corporativo, quer dizer, o e-mail corporativo é dado pela empresa, se encontra no e-mail corporativo mensagens ou coisas pornográficas, por exemplo, e a empresa recebe a notícia, até porque uma terceira pessoa recebeu essa mensagem e vai na empresa e reclama. Né? É um caso fácil, é um caso difícil, é possível controlar? O TST tem posição do ministro Dallazen, que foi o leading case, no sentido de que, quando se trata de e-mail corporativo, é possível controlar-se. Sim, desde que avise antes que a pessoa tem que saber que ela vai ser monitorada, não é uma coisa secreta, de surpresa, não é? A pessoa que usar sabe muito bem que poderá ser monitorada, etc. Quer dizer, há todo um controle. Liberdade de expressão e de ensino. Um professor de uma escola religiosa, de um colégio de freiras do interior do Brasil, pode, na aula de biologia, defender fortemente, agressivamente o direito ao aborto?